Olá a todos daqui do 7º ano, né? E a todos também das demais turmas. Aqui quem fala é Paulo Brainer, e justamente eu estou com a máscara, já para avisar para vocês que a importância de utilizar a máscara, né? Tem ainda muitos jovens que não dão importância e acham que isso é uma besteira praticamente. Então, é importante a utilização da máscara, do álcool em gel, e assim, todas as prevenções possíveis que são importantes, ok? Eu vou retirar a máscara para melhor comunicação com vocês, tá? E vamos seguir com a aula, né? A aula do 7º ano, né? Tem aluno ainda que fica dormindo no ponto, fica dizendo assim, professor, né? Fica aperreando a paciência dos professores colaboradores e ficam perguntando o tempo todo, professor, que aula é essa? Né? Mas só que essa é a aula do 7º ano, tá bem? E vamos lá. Sim, e lembrando para vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, né? O canal do Seduc SC Play, é super importante, né? A participação de vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, tem conteúdos para lá de variados, conteúdos muito importantes, né? História, geografia, inglês, língua portuguesa, ciências, enfim, uma variedade de conteúdos para o crescimento, né? O próprio crescimento do aluno, né? Então é isso, vamos lá. Vamos focar a aula relacionado ao que foi passado, né, na aula anterior, a aula com o professor Ricardo, né, about the past class, que é sobre a aula passada, a tradução, dias da semana, né, days of the week, present continuous, que é o gerúndio no português, basicamente, que é o uso do sufixo ing, que é praticamente no tempo presente. Essa aula será sobre o past continuo, né, que é a aula para utilizar o ing no passado. Houve também a construção de frases em suas 3 formas, né, na aula passada, que foi as formas afirmativas, interrogativas e negativas. Eu não coloquei ali, né, uma observação para quem é atento, mas são as 3 formas, né, afirmativas, interrogativas e negativas, que foram dadas também na aula passada, né, não com tanta ênfase, mas que foram passadas e que também vou dar uma revisada também ao longo dos slides, ok? Então, utilizaremos nesta aula, né, o uso do past continuous, né, que é o passado contínuo, e o uso do sufixo ing. Por exemplo, do, doing, né? Fazer, fazendo, estudar, estudando. Utilizar o verbo principal, que é o verbo estudar, por exemplo, e fazer com que ele seja um verbo de ação, né? Um verbo daquilo que está acontecendo naquele exato momento. Neste caso, ele será relacionado ao passado. Desde já, né, como a primeira abordagem, vamos utilizar muito as preposições de lugares. Então, eu gostaria que vocês, alunos, prestassem atenção, tá? Que vamos utilizar bastante as preposições de lugares, né? Preposition of places. As preposições de lugares, que são on, in e at, né? In, on e at são preposições utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar. Então, preste atenção. Eu vou colocar, né, eu vou me aprofundar mais nesses 3 tipos de preposições, porque eles serão decisivos também para que você, aluno e aluna, resolvam as atividades, ok? Então, é necessário que vocês prestem atenção em cada detalhe, revejam a aula, né? Depois, quando ela for postada no YouTube, né, como aula gravada, após a live,
Eu gostaria muito que vocês depois pudessem rever a aula, tá ok? Para ajudar na compreensão de vocês. Exemplos de frases utilizando preposições de lugares. Né? John lives in California. Né? João vive na Califórnia. Então, eu utilizei o quê? A preposição in. Hours go out at night. Ou seja, sempre saio à noite. My cell phone was on the desk. Meu celular, né, estava na carteira ou na escrivaninha. Observem bem, né, eu fiz questão de destacar as 3 preposições em cada frase, né, a preposição in, a preposição at e a preposição on. Então, vamos começar com a preposição in. In é uma preposição utilizada para indicar tempo e lugar. Seu significado depende do contexto ao qual se aplica, podendo ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Então, eu coloquei ali os exemplos dentro de algo, né? Por isso que eu coloquei dentro de, aí vírgula, em, de, no e na. Né? Essas são as traduções da palavra in. Né? Em português, essas são as traduções para a construção de uma frase utilizando essas preposições. Por exemplo, eu digo assim, eu estou vivendo na Califórnia. Né? Quem dera eu, né? Mas é só um exemplo. Eu estou morando em Londres. Né? Então, eu utilizo muito a expressão in, né? dentro de algo. No que diz respeito ao tempo, podemos dizer que in é utilizado para indicar períodos de tempos mais longos e menos definidos, como, por exemplo, uma parte do dia, um mês, um ano, estação do ano e etc. Observe os exemplos, né? Quando eu me refiro à parte do dia, eu destaquei o seguinte: in the afternoon, né? De tarde. I study English in the afternoon, ou afternoon. Eu estudo inglês de tarde. Então, eu estou referindo, né, a palavra in para eu estudo, I study English in the afternoon. Então, in the, que vai servir também como de ou da, né? Fiz questão também de abordar também uma tirinha, né? Ainda sobre a preposição in, o fazer referência a um lugar, devemos utilizar a preposição in quando falarmos de locais maiores como cidades, países, estados, parte de uma casa, etc. Né? Então, ali, as letrinhas estão um pouco esticadas, mas vocês observem bem, tá? Ali tem o seguinte, você tem certeza de que você está fazendo parte dessa história, né? Alguma coisa assim relacionada, porque a imagem está muito esticada, mas fazendo uma comédia relacionada com o Cascão, que não tem nada a ver com os 3 porquinhos ali, né? Está faltando um porquinho ali e... Sempre o autor, né, o Maurício de Souza, ele é fantástico com as suas tirinhas, com os seus personagens, e é bacana isso, né, essa troca de comédia, de sátira, e é isso aí. Então, dando sequência, né, sobre as preposições, existe a preposição on, né? Eu expliquei agora, né, sobre a preposição in, e sobre agora será a preposição on. On é uma preposição utilizada para fazer referência principalmente a datas e dias específicos e a superfícies locais. Quando eu estou me referindo a superfícies de locais, eu estou me referindo a, por exemplo, o livro está sobre a mesa.
né, sobre. Então, eu vou usar muito esse on, né, sobre algo, né, está sobre alguma coisa, né. Por exemplo, o microfone está sobre a escrivaninha, sobre a carteira, né. O travesseiro está sobre a cama. Então, eu vou utilizar muito essa preposição on. Já no in, né, que eu falei anteriormente, também é utilizado para dentro de algo. Então, eu estou dentro de uma cidade, de algum lugar específico, e aqui está mais relacionado a datas, a dias, e há também superfícies e locais. Assim como acontece com in, né, ela pode ser traduzida de diversas maneiras, consoante o contexto da frase onde é aplicada. Seus significados podem variar, por exemplo, entre sobre, né, como eu acabei de explicar agora, né, sobre algo, um objeto sobre outro objeto, né, eu posso fazer referência, o lápis está sobre a carteira, né, ou sobre a banca, né, porque hoje em dia os alunos pensam que carteira é só a carteira de dinheiro, mas também tem a carteira banca, né. Em cima de algo, ali, tá vendo? Eu destaquei também em cima de algo, ou acima de algo, em, no e na também. Vai depender do contexto da frase, aí você vai saber exatamente como utilizar o in e o on. Indicação de tempo. Exemplos. Usamos on para fazer referência a datas e dias específicos. Indicação de lugar, por exemplo, the book, in on the shelf, né? Shelf. Então, o livro está na prateleira, né? A data específica, né? Por exemplo, ele também pode ser usado muito para data específica, né? On October, né? Ou October, no dia 6 de outubro, né? E assim sucessivamente. Ainda sobre a preposição on, eu destaquei ali uma ilustração de um gatinho, né? Sobre uma esfera lá, um cilindro lá, né? De vidro. Aí eu coloquei on, né? Meios de transporte também é utilizado o on. Por exemplo, on the bus, né? No ônibus, on the plane, né, que é no avião, on the subway, que é no metrô. Eu utilizo muito também o on. E agora, o at. At, que é uma preposição usada em expressões que indicam horários. Eu coloquei até a ilustração do relógio, que é basicamente o que também tem a ver com o at, né? Horários, momentos, dependendo do contexto em que se insere. Ela pode significar as, em, na e no também, só que indicação de tempo, aí a palavra-chave, né? Ela é utilizada muito em horas, né? Por exemplo, I will travel at 9 o'clock, ou seja, eu irei viajar às 9 horas. Indicação de lugar, né? My brother is at home, meu irmão está em casa. We had lunch at school yesterday. Nós almoçamos na escola ontem. Então, vejam, preste atenção, tá? Aqui utiliza-se muito também esse at relacionado a lugares, né? Por exemplo, o meu irmão está em casa, né? Nós almoçamos na escola ontem. Também tem a ver com a situação, com a indicação do que está acontecendo. Por isso que tem essa questão muito de tempo. De tempo, de momento, enfim. Então, né, fazendo um resumo bem básico das três preposições, de uma forma bem mais objetiva, né, com ilustração, mostrando como são utilizadas as preposições de lugares, né. O at, né, utilizado para horas, por exemplo, 12 horas, 7 da manhã, 5 da tarde. O on é utilizado para dias específicos, né? On, por exemplo, Friday, my birthday, né? E assim por diante, e datas também. E o an é usado mais para semanas, para meses, para anos, décadas, séculos, né? E assim por diante. O an já abrange mais algo, algo mais abrangente, né? Algo mais no geral, enquanto que o on é mais específico, né? Então, agora vamos para o gerúndio, né? O que é exatamente um gerúndio, né?
É, na regrinha do inglês, né, a gente vai frisar muito o português também. Nesse caso aqui, nesse slide, ele explica muito sobre o presente e o passado, né? Eu posso utilizar uma palavra do presente e do passado, no caso, no inglês, o verbo to be, né? I am, you are, he is, she is, ou a palavra do passado, que é o verbo to be do passado que vamos estudar nesta aula, né? Que é o was, were, né? I was, you were, né? He was, she was, e assim por diante. Essa parte do presente ou passado, né, que pode ser o verbo to be do presente ou do passado, mas o verbo principal pode ser work, pode ser qualquer palavra, por exemplo, estudar, falar, cantar, vamos utilizar muito esse verbo principal. Mas, né, o NDO, que aqui está destacado no português, mas no inglês utilizaremos o ING, que é o sufixo, né, que é a junção do verbo principal com o ING. Vocês vão entender melhor o que é que eu estou querendo me referir, tá? Na construção de uma frase, no passado. Aqui no presente eu estou estudando, é um exemplo de gerúndio, e no passado eu estava estudando, né? Isso aqui vamos estudar no inglês agora, tá? Exemplos de verbos principais modificados com o sufixo ing, né? Run, que é o running, né? Putting, que é o putting, né? Stop, que é o stopping, dance, que é o dancing, fake, que é o faking, né? Que é, no caso, o run, né? Que é o correr, correndo, colocar, né? Colocando, parar, parando, dançar, dançando, e o fake, que é, né, falsificar, né? O verbo falsificar, falsificando. Aqui é o exemplo da aula anterior, né? Aqui a gente está focando mais na estrutura do componente da afirmativa. Por exemplo, as três formas no caso, a afirmativa, a negativa e a interrogativa, né? Aqui está mostrando para vocês na tabela, né, o present continuum, ou seja, é o que está acontecendo agora, no presente, né? I am working, né? Que eu estou trabalhando. He, ou she, ou it, né? Tanto o he, que quer dizer ele, she, que é ela, e it, que é ele ou ela, né? Usado para coisas, objetos e animais, estão, né? Ou estar trabalhando, né? É utilizado muito na segunda pessoa, né? Então, a primeira pessoa, né, e toda a estrutura ali, ó, afirmativa, eu estou trabalhando, na interrogativa já é o contrário, ao invés de ser I am work, né, eu vou utilizar muito, eu vou inverter. Então, o pronome pessoal vai ficar como segunda opção, enquanto que o verbo do presente, né, do verbo to be, vai estar na primeira opção ali, na interrogativa. Observem bem nesse detalhe, né, houve apenas a inversão ali. E eu acrescentei, não houve a mudança no sufixo ali, por exemplo, o verbo trabalhar, né, trabalhando. Eu apenas acrescentei a interrogação no final e a inversão da estrutura, né? Apenas isso. E no negativo, eu acrescento not, né? Então, I am not. Né? Ali tem a forma abreviada, que é o I'm not, né? Que é I'm not, que é a mesma coisa de I am not, né? Working. Então, eu estou trabalhando na forma afirmativa. Na interrogativa, eu estou trabalhando? Eu estou fazendo um questionamento, né? Uma pergunta. E ali na negativa, eu não estou trabalhando. Então, estou negando, né? Como o próprio nome já está dizendo ali. Então, conceito sobre o verbo to be no passado. O past continuous, que é o passado contínuo, é um tempo verbal usado para se referir a uma situação que estava em andamento em um determinado momento no passado. Então, estava em andamento, né? No passado. Já aconteceu, mas está ali, ó, sujeito. A estrutura ali, ela começa basicamente com isso, né? No segundo tópico que eu coloquei ali, sujeito,
mais verbo to be no passado, que é o was ou were, que é exatamente aí que eu vou dizer para vocês, né? O was quer dizer eu estava ou era, e a tradução de were também estava ou era, né? Só que tanto faz um como o outro, é utilizado para determinados pronomes pessoais, mais o verbo, né, ing, e mais o complemento. Exemplos para vocês se situarem melhor. O sujeito, né, ali, I, que é o eu, o was, que é o verbo to be do passado, que é o was e o were, né? I was, a primeira frase, tá? Presta atenção, na primeira frase. I was closing. Closing é o quê? É o verbo fechar, né? Então, eu utilizei o quê? O sufixo ing. Então, ficou closing. The box. Então, the box é o quê? É o complemento. Então, sujeito, que é I, o verbo to be do passado, que é o was, né? Junto com o verbo principal, mais o sufixo ing, mais o complemento. Então, eu estava fechando a caixa. He was, já a segunda frase, tá? He was watching TV. Ou seja, ele estava assistindo TV. It was starting to rain. Ou seja, estava começando a chover, né? Estava começando a chover. Então, utiliza-se muito o was, tá vendo? Para vocês terem uma ideia, né? Esse was, ele é usado muito, né? Junto com o sufixo ing, mas também ele tem outras expressões do passado que eu vou explicar para vocês melhor na formulação da construção do passado para vocês, tá? Então, vejam só, porque às vezes o aluno vai assim, poxa, mas como é que eu vou utilizar o was? Como é que eu vou utilizar o were? Né? Quem desses dois nomes para embananar minha cabeça? Misery help. O que é que eu faço? Então, eu simplifiquei com a tabela do verbo to be no passado, né? Preste atenção, o verbo to be no presente, que é o I am, né? You are, he is, she is, it is, they are, we are, e tem também o we are, né, usado para voz, né? Só que aqui vai ficar muito mais fácil para vocês de memorizar, né, ou pelo menos dar uma revisada nessa aula, quando for se deparar com as atividades, o questionário de atividades. Aí vejam só, passado do verbo to be, was e were. Were ou was, como usar? Então, eu coloquei uma tabelinha ali, ó, I was. O was é utilizado para o I, que quer dizer eu. Ele também é utilizado ali para he was, que é ele estava ou ele era. É também utilizado para she was, que é ela era ou ela estava. E também utilizado para o pronome it. It was, que também é utilizado, só que nesse caso específico é utilizado para ele ou ela, né, objetos, coisas e animais. Então, o he é utilizado no masculino para ele, she para ela, I para eu, na primeira pessoa. E agora, utilizando o were, né? O were é utilizado na segunda pessoa, you. You were, você estava. We were, nós estávamos. You were, vós estávamos. E they were, né? Eles ou elas estavam. Até aí tudo bem, né? Vamos lá. Expressões do passado no inglês. Então, essas palavras elas serão muito utilizadas na construção do past continuo, tá? Por exemplo, 2 years ago, 2 dias atrás. Last year, que é ano passado. Last week, semana passada.
last month, mês passado, last night, noite passada, e yesterday, ontem. Então, essas palavras, né, junto com a frase que já está no passado, quando eu utilizar o was e o were, já vai estar no passado. Por exemplo, eu estava estudando ontem, então eu vou utilizar o ontem com a palavra yesterday. Ou pode ser o seguinte, eu vou estudar, eu estava estudando na semana passada, então eu vou utilizar esse last week, e assim por diante. É bom dar sempre uma pausa, né, quando vocês forem assistir a aula, rever a aula, e é isso. Exemplos, né, do verbo to be no passado, que é a construção verbo to be no passado, mais o verbo principal, mais o sufixo ing. Nunca esqueçam, tá? O verbo to be no passado, que é o was e o were, junto com o verbo principal, que pode ser cantar, estudar, falar, junto com o sufixo ing, tá? Aí, it was raining, né? Estava chovendo, she was helping her mother, they were reading the book, né? Eu vou passando aqui porque as horas estão avançando e vamos seguir com a aula, tá? I was working yesterday morning. Então, eu estava trabalhando ontem de manhã. Tá vendo? Ó? Presta atenção, tá vendo? I was, do passado, eu estava working, que é o verbo principal, junto com o ing, trabalhando, e yesterday, que é uma expressão do passado para ontem, e morning, manhã. She wasn't at home last night. Olha, a expressão do passado last night. Ela não estava em casa na noite passada. Construção de frase no passado com o sufixo ing junto com as expressões de passado, né? I was traveling alone yesterday. Eu não estava viajando sozinho ontem, tá vendo? Yesterday é a expressão do passado. You were working last week. Ó, last week, né? Você estava trabalhando na última semana, ou na semana passada. Estava chovendo na última noite, né? Ou na noite passada. We were living in São Paulo last years. Aí a expressão last years. E como formar o past continuo, né? Que é a formação do past continuo, que é o here, né? Que é o pronome pessoal, ele. O was, que é o verbo do passado, né? Was, estava. E reading, que é o read, né? Que é o verbo lendo. Eu estava lendo. Então, essa é a construção do past continuo. Aqui é a forma, as três formas, no caso, a positiva, que é a afirmativa, a negativa e a interrogativa, né? Isso é toda a construção, o was e o were, como utiliza, né? A tabelinha tudo certinho, para quem tem dúvidas, já mata a dúvida rápido. Duas formas dentro do verbo to be no passado, né, que é as interrogativas e as negativas, né? As interrogativas eu utilizo, por exemplo, were they looking after the house, né? Eles estavam tomando conta da casa. Então, tá vendo? Eu fiz a mesma coisa do verbo to be, né, que é eu faço a inversão. Vocês prestando atenção na tabelinha que eu tinha acabado de passar, né, que é a tabelinha anterior. Vocês vão poder, basicamente, responder as questões, tá? Então, aquela tabelinha lá vai ser importante na construção das frases, tá? Uma pequena mensagem, né, para vocês, stay home, né, fique em casa. Muito obrigado. E, finalizando a aula, né, não podia deixar de ser com uma frase, né? Encontre a sua verdadeira essência de felicidade, começando em jamais dizer que o seu dia é um tédio. Então, tem muito jovem que diz assim, meu dia é um tédio, eu não tenho nada para fazer hoje. Saiba que quem faz acontecer o dia é você. É você que faz o seu dia acontecer de bom. É o teu primeiro conceito de felicidade. Existem outros conceitos de felicidade, mas esse é o começo. Faça do seu dia um dia de acontecimento. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento a